Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é Compliance. Tópico a ser abordado nesta aula, o que é Compliance. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de entender o que é o Compliance. Bom, Compliance é uma palavra inglesa do verbo to comply with, né? O que é o to comply with? É cumprir, é conformidade, né? O que é, no inglês aqui, numa tradução livre, seria o ato, né, de estar em acordo, né, com os desejos, requerimentos, demandas, e condições, ou seja, estar em de acordo, né? Então, to comply with é estar de acordo com. Então, compliance é estar de acordo. Mas a gente acaba usando no português compliance também como sendo um sistema de proteção para as empresas. Compliance é atuar em conformidade com as normas legais e regulamentares, políticas e diretrizes estabelecidas pela organização, além de evitar, detectar e tratar quaisquer desvios que possam ocorrer. Então o compliance é um mecanismo de controle para ver que a empresa está de fato cumprindo com toda a regulação e leis às quais ela está sujeita. Então, to comply with, né, estar em compliance com, é você garantir que a sua empresa está de fato seguindo tudo que está sendo determinado pela legislação, qualquer que seja o nível, qualquer que seja a situação, qualquer que seja a transação que ela esteja fazendo. Bom, o compliance, né, apoiado por outras linhas de defesa, como auditoria interna, comitê de riscos, ele exerce uma função de governança, mas também de comunicação, ao ser um elo entre a alta direção e as áreas operacionais da empresa, para avaliar e monitorar riscos, além de reportar os esforços de controle. Ou seja, é um departamento lá da empresa que fica monitorando se as transações que estão acontecendo estão todas elas de acordo com a legislação e dando aí a devida comunicação do que está de fato acontecendo e buscando garantir a governança da companhia. Os principais benefícios de você ter uma área de compliance na sua empresa são esses aqui, ó. Fortalecer a governança corporativa, minimizar multas e autuações, lembra a gente falou da lei 12843, se você tem um programa de compliance forte, eficaz, ele pode ser usado para minimizar eventualmente uma multa que você venha a sofrer por conta de alguém que agiu muitas vezes em seu nome, não diretamente você, cometeu um ato de corrupção. Um outro benefício é melhorar a percepção do ambiente interno e das relações de trabalho, ou seja, uma área de compliance forte dá para as pessoas um senso, né, de que o ambiente é bom, o ambiente é limpo, né, o ambiente é tranquilo, ninguém está preocupado se a qualquer momento pode a Polícia Federal invadir o seu escritório, né, e querer buscar alguma coisa que você esteja participado, uma comprovação que você tenha participado de alguma coisa ilícita. Então isso ajuda, claro, no ambiente interno. Agora, para que ele seja efetivo, né, para que um programa de compliance possa ser eficaz, ele tem que ter alguns atributos aqui, né? Primeiro ele tem que ter objetivos claros de atuação, né? Tem que ter uma estrutura, recurso e diretrizes formais definidos, ou seja, o que o compliance vai fazer, quais são os objetivos, né? Eu vou olhar os contratos que eu tenho com terceiros, eu vou olhar a minha participação em licitações com o governo, o que eu vou definir como meus cumprimentos da legislação trabalhista, da legislação ambiental, ou seja, eu vou definir alguns objetivos claros para a área de compliance. Precisa ter independência, né? Eu não posso ter uma área de compliance que depende, por exemplo, da diretoria, porque pode ser que a diretoria esteja envolvida num caso de corrupção e aí cria conflito de interesse, né? Como é que eu posso ser diretor de uma área de operações, diretor comercial e ao mesmo tempo responsável pela área de compliance? Como é que eu vou ser responsável por alguém que precisa me fiscalizar? Então tem que ter essa independência. O compliance tem que ter pleno acesso à informação, ou seja, não pode ter sigilo de informações para o compliance tem que ter acesso a tudo que foi contratado, que foi assinado, que foi desenvolvido, pensado, tem que estar disponível a documentação para o compliance. E ele tem que ter acesso direto, né, ao CEO. Quem que é o CEO? O CEO é o presidente da empresa, né? Muitas vezes o dono da empresa, e também ao conselho, se a empresa tem um conselho fiscal, um conselho administrativo, enfim. Então tem que ter acesso a esses canais todos aí.
Então, né, para ser efetivo, o compliance precisa ter autoridade e responsabilidade para acompanhar problemas e abranger toda a organização. Ele precisa ter a atuação forte em todas as áreas para acompanhar, né, as questões todas. Ele precisa ter comunicação com o regulador. Imagina que a organização é regulamentada por alguma agência do governo, né, por exemplo, pela ANAC, que é o caso de aviação aérea, ou pela ANEEL, que é o caso de telecomunicações, né, ou qualquer outro órgão regulador, né? Uma CVM, por exemplo, para o mercado de ações. Ele também, né, tem reportes periódicos ao conselho e à auditoria, provendo opinião quando consultado, ou seja, se alguém consultou o compliance em relação a um procedimento que a empresa quer adotar, então ele precisa se posicionar, precisa se dizer qual é a opinião dele. Precisa ter efetiva participação nos comitês de negócio, governança e controle, ou seja, a empresa vai abrir uma filial numa nova cidade. Então o compliance precisa olhar se essa cidade é uma cidade que tem um bom ambiente de negócios, se é uma cidade que você precisa, para abrir o negócio, ter que pagar lá um cafezinho para o fiscal, enfim, tudo isso são questões que o compliance precisa monitorar e avaliar esses riscos todos para não colocar a empresa numa situação de negócio, né, de uma busca por uma expansão, e você acabar tendo problemas de casos de corrupção porque você quis expandir, quis crescer o negócio. Então também tem que ter uma metodologia baseada em riscos, né, para fazer sua gestão e monitoramento. Aliás, se você quiser ver como é que se faz uma análise de risco, a gente tem um curso aqui do plano de negócios, como montar seu plano de negócios. Tem lá uma aula especial sobre gerenciamento de risco, como é que você monta um controle, uma avaliação de risco. Então, o compliance também precisa ter essa capacidade de fazer esse gerenciamento de riscos. Aí surge, né, como uma profissão para olhar esses aspectos, que são aspectos importantes que a gente viu, ONU, Pacto Global, FCPA, todas as legislações mundo afora, vão combinar com o quê? Com um profissional, né, uma linha de trabalho importante que a gente chama de Compliance Officer. O que é o Compliance Officer? É um profissional que entende de compliance e que visa oferecer esse trabalho para as organizações para criar os programas e monitorar e gerenciar os programas de compliance. Então, o que é um Compliance Officer? É um profissional, né, responsável por aconselhar todas as linhas de negócio da instituição, bem como todas as áreas de suporte no que diz respeito à regulamentação local e políticas corporativas aplicáveis à indústria em que atua a instituição, sempre zelando pelos mais altos padrões éticos de comportamento comercial. O que é o Compliance Officer? É aquele profissional especializado em monitoramento de legislações, aconselhamentos, que vai olhar as transações da empresa e buscar sempre uma maior aderência, né, com a regulamentação, eventualmente sanando dúvidas ou buscando alternativas quando tem dúvidas em relação à interpretação da lei, mas sempre procurando buscar a proteção, a integridade da organização. E, além disso, o Compliance Officer coordena com as outras áreas de controle a efetiva comunicação com reguladores e facilita a estruturação de produtos, desenvolvimento de negócios e busca encontrar soluções criativas e inovadoras para questões regulatórias, bem como discussões internas. Olha aí, à medida que o mundo avança, você vai criando muito mais controle mundo afora em relação a atos de corrupção, surge aí uma linha de trabalho, né, de um especialista em olhar para essas questões e buscar desenvolver a sua carreira ajudando as organizações a resolver ou diminuir o nível de corrupção que existe mundo afora, que a gente já viu é um grande causador de mal para a humanidade, né? Então, olha aí, uma oportunidade também de carreira para você pensar em talvez ser um Compliance Officer, que é uma oportunidade bastante interessante, um trabalho bastante interessante que gera muito aprendizado e é um mercado relativamente bastante, eu diria até novo, principalmente no Brasil, que tem um campo grande para crescer e quem sabe você opte aí como opção de carreira. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre Compliance. Espero que tenham gostado. Não esqueça de frequentar nossas redes sociais. Até lá!